Bora, Gabi! Bora, bora! Só tá fazendo teimado. E aí, galera, sabadão pré-prova. Eu fiz um pedal agora curtindo, uma corrida também, só uma ativação que a gente fala pré-prova, para testar a bike também, ver se tá tudo certo. Não tá tudo certo. O cabo aqui a minha bike é eletrônica e os cabos aqui dos trocadores do clipe soltaram. E aí eu não tô conseguindo trocar a marcha aqui em cima, né? Só tá funcionando aqui na lateral. Aí vou aproveitar para levar a bike agora lá na feirinha do Iron, que tem oficina, pra arrumar isso daqui. Senão eu sempre tenho que ficar tirando o braço do clipe pra trocar a marcha. Mas é pouca coisa e rápido de arrumar. Tomar um banho, comer e partiu. E como é que tá se sentindo? Tá bem? Tô com meu corpo bem. Achei que ia estar um pouco mais cansada, assim, mas vamos ver como vai estar amanhã. Eu acho que eu tô tão. Como essa prova ela não é minha prova-alvo, eu tô indo fazer a prova, entendeu? Não tô com aquele foco de performar, performar, performar. Então, Que é, Lu? exato. Vai ser top. Valeu. Chegamos aqui no pontão. A Gabi veio retirar o kit. Vamos levar a bicicleta dela para fazer os últimos ajustes aí, apertar com o torquímetro e arrumar o câmbio do clipe que soltou o cabo. Vou mostrar para vocês como é que é um pouco do village aqui do Ironman. Bora lá. Tem limão, minha nova lancheira agora pro sorvete. Galera, vou mostrar pra vocês o que veio no kit da prova do Ironman 70.3. Primeiro que eles mandaram, olha só o tamanho dessa sacolona. A outra prova que eu fiz, que foi em São Paulo em 2023, era uma mochila. E essa sacola aqui, ela é gigante, bem boa pra levar tudo que você precisa de treino. Vamos lá. Primeiro vem esse envelope aqui, que tem todos os números que nós precisamos usar. E colar também, né? Tem, ó, meu número de peito. Isso aqui é pra corrida. Esse daqui são alguns números que precisa colocar no adesivo de sacola, adesivo extra, adesivo da sacola laranja, tem um adesivo para capacete, esse outro aqui também. Então, todos aqui vem certinho especificado aonde que eu preciso colar. Aí vem essas duas tatuagens, quero ser duas. Que eu preciso fazer elas em um local visível. Normalmente eu faço aqui, nos dois antebraços. Esse daqui é para colar na bicicleta. A gente coloca no canote do selinho ali. E esse daqui, caso eu queira que alguém retire a minha bike,
né, no bike checkout, daí tem que entregar isso daqui pra pessoa. Aí veio também uma toalha descartável, touca pra prova, a meia rosa, já ganhou meu coração, ó. Aqui. Linda. Camiseta da prova também é um rosa pink, assim, maravilhosa. Amei, amei, amei. Ó. E aí veio vários brindes. Deixa eu ver. Veio, ó. Um matcha da Push Pull, que eles são patrocinadores da prova. A Dux também é, daí veio carboidrato em pó, gel de carboidrato, um whey da Dux também. E até protetor da La Roche, pequenininho, ó, protetor 60, bem legal também. Eles estão expondo lá na feira. E aí veio essas duas sacolas, né? Tem a sacola branca, é pra levar as coisas gerais. E tem a sacola laranja, que é pra transição. Dessa daqui a gente leva tudo que precisa deixar lá na área de transição amanhã de manhã. Eu levo nessa sacolinha aqui. Ver se tem mais alguma coisa. Ah, esqueci de mostrar que esse daqui eu já foi consumido um pouco. Mandaram também um pacotinho de paçoquinha. Estamos indo fazer o bike check-in agora. Deixa a bicicleta aqui pronta já na noite anterior. Depois a gente já mostra ali pra vocês certinho. A gente deixa ela no cavalete. O cavalete ele é numerado, né? Certinho com o meu número, que é o 1706. E a gente trazer o capacete junto também. E é isso. Daí amanhã de manhã eu trago o restante das coisas que eu vou usar na transição. Daí sapatilha, tênis, então trago tudo amanhã. Tem gente que até sapatilha e deixa eu só não gosto. Eu trago amanhã. Essa daqui é a área de transição desde a T1 até a T2, né? A transição da natação para bike e depois da bike para corrida. Então eu vou deixar aqui, ó, a minha bike ela já vai ficar aqui na noite anterior. E aí depois amanhã eu vou trazer as minhas sacolas, onde eu vou deixar dentro das sacolas aqui no chão mesmo, tudo que eu vou usar na prova, desde sapatilha, suplementação, tênis também que eu vou usar depois para corrida. Eu tenho que trazer tudo amanhã e deixar nessa área aqui, né? Eu não posso acessar nada depois, durante a prova. Então, minha bike vai dormir aqui hoje. Aqui vai ser a natação da prova. Nós vamos contornar, não dá pra ver muito, mas nós vamos contornar as boias, porque a gente larga num lugar e chega em outro. Então, nós vamos contornar as boias, as laranjas, as amarelas. Essa daqui é a última boia. E aí sai logo ali. E aí saindo já é a área de transição. Aí pega a bike e... Tchê. Agora eu tô nervosa. São 4h40 da manhã. Tô terminando de tomar café aqui. Tô comendo uma panqueca de banana. Como eu tenho um pouco mais de tempo, assim, até a prova, a largada, eu gosto de comer alguma coisa com proteína, né?
Eu faço banana, ovo e tapioca. Senão, normalmente eu faço, quando eu tenho menos tempo, assim, sabe, pra digerir a comida, eu faço pão, banana e geleia. Então, bora lá, tomar café, vamos pra lá. Daí eu tenho a área de transição também pra organizar tudo, né, minhas coisas. É bastante coisa pra essa prova. E é isso. Vamos que vamos. Já quer se posicionar? Salvador da pátria de hoje. Os portões, porque você deve buscar o portão que tem um intervalo de tempo em relação à sua previsão de prova na natação. Segundo acesso em 35 minutos. Não é permitido pular de ponta. Assistindo, agora direto na nossa área de largada, o Itaú BBA, recebendo a movimentação. Bora, Gabi! Vamos! Bora, Gabi! Bora, Lucina! Arrocha! Vamos, Gabi! Bora, Igor! Tiago! Bora, Gabi! Bora, Gabi! Bora! Bora, Gabi! Bora, bora! Um abraço, gatas maravilhosas. Cadê o beijão? E aí, viva? Muito debilitada. Sério. Daqui a 2 meses tem só o dobro. Não sei que eu consigo. Consegue. Ai, credo. Sofrência. Muito sofrência. Fala galera, como vocês viram aí, a Gabi ficou em 7º lugar na categoria. A categoria dela são 4 vagas para o Mundial de 70.3. A gente tá indo lá para cerimônia de premiação e rolagem de vagas para ver o que acontece. Quem sabe rola uma vaguinha e a gente vai decidir o que fazer na hora. Como que funciona as vagas para o Mundial do Ironman, né? Cada categoria tem uma quantidade específica de vaga e aí eles sempre oferecem a vaga em ordem, né, do primeiro para o último. Então, por exemplo, na minha categoria tem 4 vagas, então eles oferecem para o primeiro lugar. Se a menina falou ali, você tem direito, ela não quiser a vaga, eles vão passando para os próximos. Então, por isso é a rolagem das vagas, né? Então, tem uma chance de ir para o Mundial. Se 3 meninas não quiserem, chega até a Gabi. Já vamos mostrar pra vocês aí como é que vai ser. Até daqui a pouco.
Lara Skol. Lara, parabéns. Foi todas já? E aí, galera, prova finalizada, 70.3 de Brasília. Essa foi a minha 5ª vez na distância e toda prova ela tem algum aprendizado, né? Seja ele às vezes bom ou um pouquinho ruim. E então vamos do começo falar tudo que aconteceu um pouquinho nessa prova e nas 3 modalidades. Primeiro de tudo, eu fiz essa prova bem cansada, eu não fiz polimento antes dela, né? O polimento ele é um período específico de descanso antes de uma competição, para justamente ajudar na recuperação muscular, recuperação das articulações e descansar realmente o corpo, para que no dia da prova a gente consiga entregar o nosso máximo. Como essa prova, ela não é a minha prova-alvo de 2025, né? Minha prova-alvo é o Ironman Full, eu não tive polimento. Eu treinei normalmente até na quarta-feira, assim, com bastante volume, bastante intensidade. Aí na quinta-feira diminuiu um pouquinho, na sexta-feira eu fiz off, porque a gente ia viajar. No sábado eu fiz uma ativação e domingo foi a prova. Então, eu até achei que meu corpo não estava tão cansado, mas eu me senti muito cansada na prova. E logo no início, assim, eu já percebi que seria uma prova difícil para eu conseguir entregar. Na natação, apesar de eu não ter me sentido tão bem na água, eu nadei super bem, assim, nadei inclusive praticamente no mesmo tempo e no mesmo ritmo das meninas que chegaram em primeiro, segundo e terceiro lugar geral amador feminino. A natação lá é num lago, então é água doce, é um pouquinho mais pesada, mas a minha sensação na água, eu tava com aquela sensação meio afogada, assim, sabe? Aí eu saí da água, fui pra T1, que a T1 é a transição da natação pro ciclismo. Daí eu me enrolei. Sério, eu preciso treinar muito na transição. Acabei me enrolando ali no que fazer. E eu já percebi que essa sapatilha que eu tenho hoje, ela não é muito boa pra triatlon, porque ela tem 2 negocinhos pra rosquear. Então eu fico perdendo tempo rosqueando ali pra conseguir fechar ela. Me enrolei um pouquinho na transição na hora de tirar a roupa de borracha, colocar as coisas dentro da sacola, a sapatilha. Enfim, me enrolei ali um pouco, perdi tempo. Eu acabei perdendo a minha vaga pro Mundial por 20 segundos. Então, com certeza, eu poderia ter tirado esses 20 segundos na transição. Mas tudo bem, né? Agora eu já sei que eu preciso melhorar. E aí eu saí pra pedalar com aquela sensação do corpo bem cansado, assim, sabe? O ciclismo foi bem desafiador pra mim. Apesar de ter sido, né, o percurso da prova em si, ele é um percurso relativamente plano, mas é uma prova bem rápida, porque o ciclismo lá, ele não tem muito retorno, e os retornos que tinham, assim, eles eram uns balões grandões, assim, não eram aqueles 45, 90 graus, então você conseguia fazer até mais rápido os retornos, né? E aí tinha alguns pedaços que eram, assim, meu Deus, umas retas enormes. Mas tinha bastante subida, então os 15 primeiros quilômetros era assim, uns falsos planos gigantes, subia, descia. Aí, na bike eu tive problema com a minha bicicleta também. Na verdade, os fios do trocador de marcha que ficam no câmbio, no clipe, quer dizer, a minha bicicleta eletrônica, eles acabaram soltando na viagem, acredito que quando a gente foi embalar ela no mala bike. Aí eu levei no mecânico da prova lá, o cara foi nota dó, não arrumou na verdade, né? Ele arrumou um lado, o outro lado ele deixou solto. Então eu não conseguia, quando eu tava clipada, eu não conseguia trocar a marcha aqui no meu clipe. Aí eu tinha que sair da posição aero, trocar a marcha, voltar, nisso eu acabava perdendo bastante tempo. E também o trocador de marcha que ele arrumou, ele deixou solto o suportezinho ali, então eu tinha que segurar o negócio, porque senão eu ia perder, é caríssimo pra arrumar aquilo ali de novo. Aí eu tive problema nisso. As minhas caramanholas, eu levei 2 caramanholas, uma com água e uma com carboidrato em pó. Elas eram muito grandes, elas entravam no suporte ali da caramanhola, só que elas eram muito altas, né, muito grandes. E aí quando eu tirava, ele ficava batendo no quadro e aí eu não conseguia encaixar direito, foi um perrengue. Tanto que uma hora me irritei, peguei uma garrafinha nova na prova, joguei a outra fora. Então eu já percebi que essas caramanholas ali eu preciso mudar, não dá pra eu levar ela tão grande. Que mais? Aí tá,
Ciclismo eu acabei forçando, percebi que eu forcei um pouquinho mais do que eu deveria. Eu fechei, eram 2 voltas de 45 km. Eu fechei a primeira volta para 35 de média. E eu tava sentindo, eu demorei assim uns 15, 20 km para começar a me sentir um pouco menos pior no ciclismo. Só que eu forcei um pouco a mais e quando eu abri para fazer a segunda volta, eu tava extremamente cansada. Ali me bateu uma canseira que eu realmente percebi o quanto eu tava cansada fazendo essa prova, né? E aí eu peguei um gel com bastante cafeína, coloquei pra dentro pra dar um up. Mas as minhas pernas, assim, eu tava com aquela sensação de tá queimando, sabe? Então eu fui encaixando como dava. Meu fit também não tá muito legal. Eu vou ter que ajustar. Eu senti muita dor na minha lombar, muito mesmo. Então eu tava super desconfortável na minha posição, aéreo principalmente. Aí eu tinha que ficar me mexendo pra me ajeitar um pouco na bike, sentir um pouco menos de dor. Enfim, resumindo, a bike foi bem difícil. Foram 90 quilômetros lutando. Juro que eu acho que se fosse um treino, eu teria parado. Não parei porque era prova, né? Mas me deu essa vontade. Acho que foi uma das primeiras vezes que me deu uma vontade de parar no meio de uma prova, porque eu completamente sem saco, cansada pra caramba. Mas eu fiz o que deu. Eu fechei 34 de média, isso não é ruim, né, na bicicleta, mas eu sei que eu consigo entregar mais, que eu tenho perna pra fazer um ritmo melhor. Mas no dia foi o que eu consegui entregar, né? Dentro das condições que eu tinha no dia, eu entreguei tudo que eu conseguia. E na T2, que é a transição de ciclismo para corrida, também me enrolei um pouquinho. Poderia ter diminuído um tempo ali, isso é uma coisa que, pelo amor de Deus, preciso melhorar muito. E aí quando eu saí para correr, deu, sei lá, 1 quilômetro, eu comecei a sentir minha coxa. Começou a ameaçar uma cãibra. Falei, meu Deus do céu. Eu comecei a correr só pensando no momento que ia terminar a corrida. E apesar da corrida ser o meu ponto forte, né? Eu tava sem saco de correr, tava com essas câimbras que começaram a puxar, começou a puxar a câimbra no quadríceps posterior, depois na panturrilha, então eu tinha que correr e administrar todos esses momentos. Mas eu lembro que meu treinador me falou que essa prova ela ia ser bem importante para eu treinar também essa sensação do cansaço, porque é assim que eu vou estar em algum momento no Ironman, principalmente na corrida, né? Porque na corrida são 42 quilômetros, então com certeza em algum momento eu vou ter essa sensação, essas sensações que eu tive em Brasília, e é importante treinar isso para saber o que pode acontecer, né? E eu tá com cabeça para encarar isso no dia. Então eu fechei a corrida, eram 3 voltas de 7 quilômetros, tava bem quente, tava super abafado o clima lá. Todo ponto de hidratação eu parava, pegava 2 copinhos de água, um eu tomava, outro eu jogava no corpo, jogava nas pernas principalmente, me aliviava as câimbras, mas eu não conseguia colocar um ritmo mais forte. Se eu tentasse baixar de 4,30, puxava a câimbra. Então eu fui encontrando um ritmo confortável para eu terminar a prova. A corrida, ela era toda na beira do lago, bem bonita. Inclusive, essa prova de Brasília, acho que foi a prova mais bonita que eu já fiz. Então, a gente corria praticamente todo na beira do lago, assim, tinha algumas partes um pouco mais irregulares. A gente correu em cima de uma ponte de madeira, que ali era um pouquinho perigoso. Tinha umas madeiras um pouquinho mais soltas. E aí, também, nos pedaços onde nós corríamos, que era uma pista, assim, de caminhada, tinha bastante trecho ruim. No ciclismo também achei o asfalto ruim em muitos pontos, bastante buraco, asfalto ruim mesmo, assim, achei perigoso. Mas foi a prova mais bonita que eu já fiz, tanto de natação, ciclismo e corrida, né? O ponto alto dessa prova pra mim foi pedalar na Esplanada dos Ministérios, foi muito massa. Aquele lugar é muito lindo. E, enfim, bastante coisa pra ajeitar pro full, graças a Deus ainda tem um tempinho, faltam 45 dias pra prova, 44 eu acho. Então eu sei que eu preciso ajeitar, melhorar, porque no Ironman full é o dobro da distância que eu fiz nessa prova, né? 3.800 de natação, 180 km de bike e 42 km de corrida. Então não dá pra errar em algumas coisas, como eu errei, por exemplo, no ciclismo, que eu fiz um pouquinho mais forte do que deveria. Paguei na corrida, né? Se eu fizer isso, imagina, correr 42 km com câimbra, com desconforto, tá louco. Tem que dosar. Então eu sei o que eu preciso fazer pra melhorar. Que bom que isso aconteceu nessa prova e não no Ironman Full, porque daí eu consigo ajustar as coisas até lá. Então é isso. Falta muito pouco tempo pra
pro Ironman Full, tô começando a ficar bem nervosa. Quando eu terminei a prova, eu só ficava pensando, meu Deus, agora eu tenho que fazer exatamente o dobro de tudo isso que eu fiz. Cara, é loucura. Mas vamos que vamos. Final de semana a gente tem bastante coisa pra fazer de treino, rotina segue normal e bora lá que o grande desafio tá chegando. Valeu!